Pois bem, vamos iniciar então nossa reflexão aqui a partir desse primeiro momento histórico aqui. Vamos compreender então a distinção entre o que é história e o que é pré-história. Obviamente que isso aqui é um conceito definido pelos historiadores, pelos pesquisadores, que resolveram fazer uma divisão do tempo. Então, nessa escolha, a história nós podemos determinar que ela inicia naquilo que é considerado mais ou menos ano 3.500 antes da Era Comum, até 4.000 antes da Era Comum, mais ou menos por ali, que está relacionado ao surgimento das primeiras grandes civilizações. Antes disso, é aquilo que é chamado pré-história. Mas então nós vamos pensar assim, bom, mas é pré-história, então não existia história. Ao contrário, existia muita relação social, política, histórica, e na verdade, em termos de tempo, muito maior do que aquilo que é chamado história, porque vamos calcular aqui, no ano 2000 e pouco que a gente está, para menos 4.000, nós temos apenas 6.000 anos dentro desse lapso de tempo aqui determinado como história. Ao passo que a pré-história compreende tudo aquilo que vai para trás, o tempo do Homo sapiens, 200, 300 mil anos, Então, existem diversos, digamos assim, vestígios, diversos elementos que mostram assentamentos, povos e relações que existiam. Mas então, qual a diferença desse período pré-histórico para a história? Bom, a gente pode destacar pelo menos um fator que define isso, que é a escrita. Por que a escrita tem essa preponderância e essa importância toda? Porque justamente é a escrita que vai permitir o registro histórico. Vai permitir, por exemplo, ao pesquisador, ao historiador, entender como uma sociedade se relacionava, com quem ela se relacionava, qual era o contexto político, enfim, as situações que aconteciam, como eram as guerras, quem eram os governantes, não é? Então, tudo era deixado por escrito. Por exemplo, Egito, os povos aqui da Mesopotâmia deixaram sua escrita. A escrita dos sumérios, escrita cuneiforme, que é aquela marcada no barro e depois torrada, então aquilo durou muito tempo, E a pré-história? Qual a questão da pré-história? Os registros não são escritos, então é muito mais difícil de saber o que acontecia. Então o que há ali são vestígios arqueológicos, que são, por exemplo, ruínas de templos, de cidades, ruínas que são deixadas em monumentos que às vezes até não se sabe bem o que eram. Então, a partir desses monumentos é possível se tentar entender algo. Mas, obviamente, que a escrita é aquilo que deixa muito mais consolidado aquele conhecimento sobre aquele período. Foi decidido, então, que aquilo que vem antes da escrita é pré-história e o que vem depois é história. E nisso a gente pode até entender que se eventualmente for descoberto um outro povo que tenha deixado lá se descubra alguma ruína em algum local que está escondida e que se ache lá escrita, então isso aqui pode vir a mudar, mas no momento isso aqui não se tem nada mais antigo que isso em termos de escritas. Mas então vamos para esse conceito de civilizações. O que diferencia digamos assim, um conjunto populacional que seja chamado de civilização daquilo que não é uma civilização? Bom, e aí tem um ponto que é determinante nisso, que é justamente a questão do Estado. O que é o Estado? É um governo, é aquele governo que reina sobre um território. E aí vamos fazer um exercício imaginativo aqui. Se nós lembrarmos aqui dos povos que a gente, até hoje estão aí, mas nós lembrarmos dos povos ameríndios, que a gente estudou lá, como era antes da chegada dos europeus, da colonização, aqui especialmente no Brasil, tá? Vamos esquecer lá incas, maias e astecas, porque esses tinham estado e tinham uma civilização. Os povos aqui no Brasil, guaranis, tupis, outros. Esses povos estavam lá, tinham suas relações históricas, sociais, trocas, relações políticas, enfim. Eles tinham uma série de relações entre si.
e abrangiam vastas áreas também nas suas tribos, nações indígenas, etnias. Porém, por que isso não é chamado uma civilização no sentido de ter um Estado? Porque eles eram distribuídos, descentralizados, não havia um governo central que governasse a todos, né? Suas relações eram muito mais, digamos assim, espalhadas e espontâneas. Então isso é considerado uma sociedade sem Estado. Estado acontece no momento em que um desses povos, uma dessas tribos, começa a se espalhar para uma região pelo domínio, obviamente, impor um domínio bélico ali sobre as outras, e na medida que se agregam muitas regiões, passa-se então a surgir a necessidade de uma burocracia, ou seja, de uma administração para gerir todo esse território dominado, né? Então aquela tribo que dominou as outras estabelece um governo que é administrado por meio de uma burocracia, ou seja, a gente vê aí que há um descolamento então daquela administração orgânica de uma tribo, daquilo que é uma administração estatal burocrática, né? Passa-se então a surgir esse fenômeno político sociológico aqui. E a partir disso é que é chamado civilização ou até império. E aí esses exemplos que eu trouxe aqui, obviamente, existem outros, eu trouxe alguns até porque a gente não vai ficar se estendendo muito, né? Então aqui, Mesopotâmia, que vamos lembrar no mapa aqui, é lá onde hoje é o Iraque, Oriente Médio, nos dois rios, Tigre e Eufrates. Então algumas civilizações que tiveram lá, sumérios, acádios, babilônios e assírios. Uma sucede à outra ali, numa relação de dominação, que o tempo vai passando, surgiu uma superada e assim o tempo vai indo, né? Então essas civilizações todas aqui, elas justamente desenvolveram escrita, desenvolveram um Estado, e justamente por serem civilizações, por serem um Estado e terem uma burocracia, elas conseguem deixar um legado e um vestígio arqueológico muito maior, como por exemplo as grandes construções. E aí vamos lembrar do Egito, que não está na Mesopotâmia, mas está localizado no Crescente Fértil, que é a Mesopotâmia estendida ali, que vai até o rio Nilo. As pirâmides, por exemplo, do Egito, só poderia ser construído naquele momento histórico por meio de uma grande estrutura estatal, que ali era comandada pelo faraó. Então, por isso que era um império, era uma civilização, era um Estado e era uma burocracia. Essa era a situação do Egito e de todos esses povos aqui. Então, vamos imaginar que todos eles iniciam, como foi dito, né? E vamos lembrar, Roma foi assim também, que a gente vai ver depois. Inicia a partir de uma tribo, que vai conquistando as outras, se expandindo, e em um determinado momento ela já se estabelece ali como um império, né? Foi o caso de todos esses aqui. Então esses aqui são os primeiros, todos eles vêm a partir ali de 3.500 antes da Era Comum, e aí lembremos aqui, como a gente está definindo o conceito, né? Era Comum é antes de Cristo, só que se utiliza Era Comum para tentar desvincular um pouco da questão religiosa, mas na prática é a mesma coisa, é vinculado à questão religiosa porque é antes de Cristo, né? Então essa é a contagem do tempo. E nós tivemos outros povos também que surgiram nesse período. A civilização do Vale do Indo, civilização no que é hoje a China, o Rio Amarelo, o Rio Vermelho e outros, né? Por que a gente tem que tomar cuidado em chamar de Índia ou China? Porque isso seria um anacronismo, ou seja, seria nós darmos um nome atual para uma civilização que na época não se considerava dessa maneira, não se chamava assim, porque ela também não era organizada assim. A China, por exemplo, é uma civilização muito antiga, mas antes de existir essa China, existiam vários outros povos lá que depois foram se agregando até formarem o que era a China. Né? E muita relação houve até chegar nessa constituição aqui. A Índia é a mesma coisa, os vales, o Vale do Indo, o grande rio, muitas tribos e povos ali, uma grande civilização que surge nessa região. E alguns reinos vão surgindo ali. Então também surgem grandes códigos religiosos, filosofias, estruturas nesses lugares. E aí nós vamos imaginar aqui que tem um elemento comum. Mesopotâmia, Egito, Índia, China.
Todas elas estão relacionadas a grandes rios. Essas civilizações emergiram, cresceram, as primeiras grandes civilizações da história emergiram e cresceram à beira dos grandes rios. E aí nós vamos imaginar por que esse elemento comum. Ora, não só por causa da água, mas porque água existiam também rios menores, mas porque os grandes rios, e especialmente esses, tinham também uma fauna e uma flora muito rica, permitindo ali domesticação de animais, agricultura mais pujante, e também até pela quantidade de tribos e pela facilidade de congregá-las em uma grande unidade monárquica, imperial, estatal ali, né? Então, os domínios primeiro aconteceram assim. Provavelmente até por já haver uma grande relação entre essas tribos, alguma surge e se expande e domina as outras, normalmente a partir de uma cidade, né? Então esse é o caso dessas grandes civilizações iniciais aqui. Bom, então tá posto aqui esses conceitos e como eles são definidos, né? E a diferença entre história e pré-história e o surgimento dessas civilizações. Nós então vamos agora analisar um pouco sobre a Grécia e Roma, que também são duas civilizações importantes, mas vêm um pouco depois dessas. Bom, quando a gente fala de Grécia, nós vamos lembrar de uma das maiores civilizações da história. E a Grécia, diferente de Roma, ela nunca compôs uma unidade. Ela sempre foi formada a partir das cidades, das suas cidades-estados. Então não houve um grande império grego. É claro que cada cidade ali tinha seu poderio, sua influência, mas ela era muito mais uma civilização do que um império. E é na Grécia que vai surgir alguns modos de pensar inovadores, né, que nós até hoje nos influenciam, que é a filosofia e também a democracia, que é uma forma política. E obviamente que a Grécia, assim como todos os outros povos, tiveram diversas fases de desenvolvimento, mas aquela Grécia, digamos que mais marcou, foi a Grécia clássica, que é a Grécia dos filósofos, das grandes construções, marcada pelo domínio de Atenas ali, e do conflito também, da rivalidade entre Atenas e Esparta. Essa é a Grécia clássica. Antes disso, houveram outros povos que já eram pré-formadores daquilo que seria a Grécia ali, como justamente minoicos e micênicos em Creta. E essa Grécia clássica vai ser, digamos, praticamente o apogeu, né? Então filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e diversos outros surgiram mais ou menos nesse período, que é 500. E aí vamos marcar aqui um período mais ou menos para a gente começar a entender, né? Para a gente não perder essa questão temporal também, né? Mais ou menos 500 antes da Era Comum foi o período da Grécia clássica, né? E na Grécia também surge essa forma bastante interessante de governo, que é a democracia. Mas aí vamos diferenciar o que era a democracia grega do conceito atual de democracia, né? Essa democracia se fazia na polis, que era a cidade, e ela não era tão ampla como a de hoje. Ela era composta pelos chamados cidadãos. Só que cidadão, diferente de hoje, que é simplesmente aquela pessoa que nasce em um país, já é um cidadão só pelo fato de nascer naquele lugar, na Grécia o cidadão ele tinha que preencher requisitos para ser considerado um cidadão. Ou seja, isso era digamos que uma posição cívica bastante elevada, porque essa pessoa iria votar. Então muitas pessoas não votavam, como por exemplo escravos, servos. Então só quem votava eram aqueles que tinham uma certa posição dentro daquela polis, daquela cidade, e que representava uma espécie de liderança, ou seja, os gregos possivelmente consideravam que esses eram o que efetivamente aqueles que tinham a liderança e o comando dentro dessa polis, né? Então assim era a democracia na Grécia, né? Essa democracia ampla, ela vai surgir já aqui a partir dessa ideia de democracia tão ampla, ela vai surgir a partir da Revolução Francesa, e obviamente que ela vai se expandindo até chegar nessa universalidade que nós temos hoje, né? De voto e de participação. Então já surge esse fenômeno político inovador interessante, mas ele tinha características diferentes, né? Então essa é a circunstância da Grécia.
Quando a gente fala em Roma, bom, Roma foi talvez o maior império em proporção de importância que já existiu até hoje. Então antes de um império, a gente deve destacar também, sempre lembrar disso, ele é uma civilização que ele surge pequeno, surge muito menor, e aí aqui eu botei o ano 27, porque 27 é a Roma imperial, 27 antes de Cristo. Mas, na verdade, Roma já vai surgir como civilização mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ela surge daquele mesmo modo. É uma tribo na Península Itálica, muito diferente, não havia essa unificação. Aqueles povos lá, obviamente que eles não tinham nem noção de que aquilo ali um dia seria um único país, né, seria um grande império, simplesmente surge e aquela tribo de latinos, de romanos, enfim, começa a se expandir, vai crescendo. Roma passou também por diversas fases, monarquia, república, e essa aqui é a Roma imperial, que dura mais ou menos desse período aqui de 27 até o ano de 476 depois da Era Comum, depois de Cristo. Então vamos lembrar que, vamos observar aqui que essa Roma imperial dura quase 500 anos, então isso é um período muito grande, né? E Roma exerceu um papel muito importante de unificação de todas aquelas regiões da Europa, norte da África e também do Oriente Médio. Foi praticamente por onde se estendeu todo esse Império Romano, né? Então, esses foram os grandes impérios da Antiguidade. Obviamente que existiram vários outros, mas por enquanto nós vamos destacar só esses aqui, até para a gente não se estender demais. Mas aqui a gente já tem um resumo interessante das principais civilizações ali que pertenceram do mundo antigo, né? Bom, durante o Império Romano surge uma nova forma de pensamento. Surge ali uma nova ética de ver o mundo, novos valores, que é chamado cristianismo. Então, e foi esse digamos, o ano zero, né? Foi aquilo que marcou a divisão do tempo. Obviamente que essa marcação de ano zero não foi na época que foi feito, que as pessoas chegou na época, agora nós estamos no ano zero. Não. Isso aqui foi feito muito tempo depois, já aqui perto de ano de século XV, por aí mais ou menos, que foi definido essa contagem para trás lá da história, contagem regressa da história, e aí se colocou aquele ano zero. Mas na época, digamos que o cristianismo ele surge já como um produto dentro do Império Romano. Vai surgir na região da chamada Palestina, o Levante, dentro ali daquilo que era a Galileia, que hoje é Israel, e surge essa doutrina. E o que essa doutrina traz de diferente das outras que tinham até então? Ele traz uma nova forma de pensar, no sentido de que ele é uma salvação e uma fé individual. Então, uma revolução no pensamento, uma revolução na ética e na moral e nas próprias religiões. Porque se nós vamos lembrar, as religiões romanas, gregas e outras, ali os deuses, as divindades, eles tinham muito mais. Primeiramente que não tinha essa divisão tão clara entre bem e mal, e eles tinham muito mais feições humanas, no sentido de os próprios deuses cometerem aquilo que seriam erros, pecados, enfim, dentro de uma lógica cristã, né? Mas o cristianismo traz uma lógica de um Deus benevolente, um Deus perfeito, e uma salvação individual. E esse cristianismo, enquanto ética, enquanto pensamento, ele vai trazer essa novidade e ele vai se espalhar de forma significativa dentro do Império. Tanto pelas suas próprias força de disseminação, talvez por causa da sua própria narrativa, mas também por questões políticas depois, no momento que ele se torna politicamente oficial dentro do Império, né? Então ele cresce até se tornar, digamos, a religião oficial dentro do grande e poderoso Império Romano, né? Mas voltando a essa questão do estudo da ética e da diferenciação do cristianismo dessas outras,
Essas religiões, que depois foram inclusive chamadas de religiões pagãs, né, pelas próprias estruturas eclesiásticas do cristianismo. Então, pagãos eram aquelas religiões da Germânia, de Roma, da Grécia, do Egito, todas elas. Elas foram pouco a pouco e gradativamente sendo substituídas por essa ética cristã de mundo, né? Então essa é a novidade que é trazida ali, e ela sai, aí vamos lembrar, de outra grande religião, que é o judaísmo. E esse cristianismo, então, ele traz um tratamento diferente, que é o quê? Enfrentar aquelas tradições bastante rígidas, especialmente do judaísmo, mas também das outras religiões sacerdotais, como a própria oficial do Império Romano e grega ali, que eram dominados por sacerdotes que se tinham como muito conhecedores e impositores de regras para a população, né? Quando o cristianismo ele traz aquela mensagem, aquela ideia de uma certa leveza, de uma salvação individual atingida pela graça, pela benignidade e não pela tradição, e não pelo fato de seguir essa ou aquela regra, né? Então o cristianismo vem com essa ética tentando quebrar isso. Essa é então um pouco da lógica do cristianismo que a gente traz aqui. Bom, aí vamos lembrar que além do cristianismo, como a gente está falando aqui em formas de pensamento, a gente não pode deixar de destacar outras religiões importantes também, mais antigas até que o cristianismo. Uma delas é o hinduísmo, que vai surgir lá na civilização do Vale do Indo. Logo depois da civilização do Vale do Indo, que tinha uma religião pré-hindu, proto-hindu, que viria a se tornar o hinduísmo, mas logo depois vai surgir um livro sagrado chamado Veda, lá por mais ou menos entre 1500 e 2000. Então olha a antiguidade desse livro, né? Mais ou menos 2000 aqui antes de Cristo surge o livro sagrado mais antigo que se tem de todas as religiões, que é o Veda, que é o livro base do hinduísmo, que é uma religião da Índia, né? Obviamente que a tradição, que essa religião já existia antes mesmo de surgir esse livro, de forma oral, então ela é bastante antiga, e é uma religião baseada nos brahmanes, nas castas, uma série de características, né? E dessa religião, desse hinduísmo, num movimento muito semelhante ao que aconteceria com o cristianismo depois, com o cristianismo e o judaísmo, que o cristianismo sai do judaísmo numa ideia de romper com aquela tradição. De igual modo, o budismo sai do hinduísmo com um movimento de trazer uma filosofia mais leve, menos sacerdotal, menos dogmática, menos tradicional, e trazer essa filosofia não de salvação, mas quase num sentido parecido, mas de elevação, de busca de uma elevação, de busca de uma luz própria, né? Então, o budismo também se assemelha, o movimento budismo e hinduísmo se assemelha muito ao cristianismo em relação ao judaísmo. Só que o budismo surge 600 anos antes do cristianismo, né? Menos 600 é o que vai surgir esse movimento filosófico budista, né? Depois a gente vai ver que no ano mais 600 depois de Cristo, surge a última grande religião monoteísta, que é o islamismo, né? Mas isso aí nós vamos ver daqui a pouco mais. Bom, então a gente viu aqui sobre a Idade Antiga. Todos esses fatos ocorreram na Idade Antiga, que vai até o ano de 476. Logo depois disso vem aquilo que é chamada Idade Média. Mas então, como que houve a queda? Como houve a queda desse Império Romano e como houve o surgimento dessa Idade Média? Bom, evidentemente que a Idade Média é produto da queda do Império Romano. Ela já surge como produto porque, como a gente viu, o Império Romano unificava e centralizava as terras da Europa, do norte da África, do Oriente Médio. E instaurava aquilo que era chamada Pax Romana, ou seja, por ter um grande reino centralizado ali, acabava que havia uma certa estabilidade naquele território. E a Idade Média é completamente diferente disso. A Idade Média ela é
territorialmente fragmentada em diversos reinos e feudos, são como se fossem pequenos reinos dentro dos reinos maiores, que se sucediam entre si, se atacavam, guerreavam, desapareciam, surgiam outros por meio das dinastias. Então a Idade Média é muito mais fragmentada do ponto de vista político e territorial, né? E ela vai surgir já justamente como produto dessa Idade Média, dessa queda de Roma, porque quando cai Roma, se perde essa estabilidade e Roma vai sofrer sua instabilidade por quê? Bom, a gente viu aqui 500 anos, é bastante tempo de existência. E nisso, houve, de certa forma, um processo de degeneração, tanto interna, que é o quê? Corrupção, falhas administrativas, políticas, que começaram a enfraquecer internamente o Império, mas tudo isso encorajou invasões bárbaras, invasões de diversos povos que viviam fora do Império Romano e por isso eram chamados bárbaros. E aí vamos conceituar aqui, bárbaro não é no sentido pejorativo, foi um sentido pejorativo que os romanos deram, mas nós aqui estamos usando esse termo para classificar também aqueles povos que viviam fora do Império, que tinham uma cultura diferente. Então os romanos chamavam de bárbaros aqueles povos que não tinham a cultura romana, obviamente que era no sentido pejorativo, né? Então esses povos, eles acabaram adentrando e atacando o Império de diversos lados, e são especialmente povos da Germânia, no que hoje é a Alemanha. Porque, embora Roma tenha dominado praticamente toda a Europa, na Germânia nunca houve um domínio consistente do Império Romano. Então ficaram diversos povos ali, como alamanos, francos, suevos, visigodos, ostrogodos, enfim, uma série de povos, todos germânicos. Começaram a atacar cada vez mais, e como o Império já estava enfraquecido, ele acabou ruindo e caindo no ano de 476, quando foi deposto o último imperador. Então caiu, teve fim, o grande Império Romano do Ocidente, né? E nisso, muitas lideranças já estavam indo para o interior da Europa. Senadores e outras lideranças importantes acabaram se espalhando, e também foi surgindo nas províncias romanas aquilo que seriam os feudos, a sociedade feudal. E aí, como dito aqui, os feudos eram, digamos assim, como se fossem pequenos reinos, porque eles tinham uma soberania, uma autonomia até bastante interessante, bastante grande, e eram pessoas que se agregaram, foram aos poucos se agregando em torno de um senhor feudal, que era em torno de uma liderança, que era alguém mais importante ali, porque essas pessoas precisavam segurança, precisavam se agregar. E um feudo é um território que dentro dele tem povoados, tem os servos vivem ali, tem suas lavouras, suas plantações, e tem a sede onde fica o senhor feudal, o seu castelo medieval, o clássico castelo medieval ali, né? E aí nós temos também a figura do rei. Quem é o rei? O rei nesse período, ele não é um senhor soberano absoluto que comanda tudo como se fosse um país, como se fosse uma administração nacional. Não, o rei ele também é um senhor feudal, e é um senhor feudal que pode ter, inclusive, menos força e menos terra do que alguns dos outros senhores feudais do reino, só que ele tem uma representatividade geral sobre esses senhores, que é reconhecida por todos. Isso por ordem simbólica e divina, no sentido de que essas pessoas acreditavam que esse rei, por sua dinastia, por sua colocação, ele tinha um mandato divino para governar a todos. Então, por isso que ele era reconhecido como tal. E esse reconhecimento fazia, por exemplo, o que qualquer um não pudesse simplesmente se declarar rei. Não ia ser possível um senhor feudal, por exemplo, pelo fato de conquistar terras e ter um exército forte, se declarar rei. Porque ele não seria aceito, ele não teria legitimidade. E o rei tinha uma legitimidade maior. Então, aliás, somente aquele que era declarado rei que tinha essa legitimidade, né? Que eram as dinastias. Então, os senhores feudais lutavam entre si, os reinos também lutavam entre si, e o rei é aquela figura centralizadora e congregadora daquelas sociedades que poderia, por exemplo, unir os senhores feudais contra o inimigo comum, ou mesmo guerras civis aconteciam para tentar destronar reis também, né? Então essa era mais ou menos a situação da Idade Média.
O servo era um habitante dos feudos, então a gente não pode pensar no servo como um empregado de uma fazenda, por exemplo, nem um feudo como uma fazenda. Um feudo era um território, seria muito mais parecido com um município, que tem seus povoados por dentro e vivem ali. Tanto que, quando um senhor feudal atacava um outro feudo, a população continuava ali. Até porque o senhor feudal precisava de população, de habitantes no seu feudo, para plantar, para produzir e para estar povoado também, né? Então a guerra era entre esse senhor, que era os senhores eram fidalgos, ou seja, eram cavalheirescos, eles se dedicavam especialmente à guerra, à conquista, enquanto os servos eram aqueles que trabalhavam na terra. E além do clero, obviamente, que era essa estrutura que tinha no período feudal. O clero era a igreja, então a igreja era aquela instituição supranacional, aquela instituição que tinha um poder, digamos, semelhante, unificador e centralizador, semelhante ao que teve o Império Romano, né? Embora não fosse uma entidade política. Então essa era a situação territorial e política que a gente tinha na Idade Média, né? Bom, a par dessas circunstâncias que marcaram a Idade Média, vamos agora fazer aqui a compreensão de outros movimentos que estavam acontecendo durante esse período. E um deles é o islamismo. Como a gente viu, o islamismo é uma outra grande religião, um grande outro sistema doutrinário religioso que surge, e ele vai surgir no ano 600 depois de Cristo, né? E onde é que surge? Na onde hoje é a Arábia Saudita, Oriente Médio. E ali vai surgir toda uma centralização, uma unificação daquilo que é a Arábia, daquilo que seria o Império Árabe, né? Porque nesse período, até o surgimento do islamismo, trazido como uma forma religiosa por Maomé, e aí vamos lembrar aqui, o islamismo ele vai compor a terceira religião monoteísta, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três grandes religiões monoteístas, né? E o que esse islamismo vai trazer de mudanças políticas para a região? Ora, como é que funcionava a Arábia antes do advento do islamismo? Ele era uma região sem grande importância política, com diversas tribos. O que havia ali? Que tipo de religião havia ali? Então, tinha algumas crenças, religiões tribais, mas especialmente o judaísmo e o cristianismo. Que vamos lembrar, no ano 600 aqui já tinha muito tempo decorrido do surgimento do cristianismo e o judaísmo também que já existia. Então, as religiões conhecidas e predominantes em todo esse mundo romano, que aqui já tinha passado, mas em todo esse mundo ali, que foi organizado por Roma e agora já está na Idade Média, ele conhecia bem o cristianismo, o judaísmo e mais essas religiões. Então Maomé vai fazer uma reorganização dogmática e doutrinária de narrativa, e o islamismo nada mais é do que uma releitura de um judaísmo com elementos do cristianismo. Então a gente nem pode dizer que é uma religião própria do Oriente Médio, no sentido ali da Arábia, própria da Arábia, porque na verdade ele vai praticamente adotar toda a narrativa judaica cristã e vai colocar alguns profetas novos ali. Então ele também vem dessa mesma vertente, dessa mesma corrente aí, né? Mas o impacto político foi esse. Houve uma unificação daqueles povos. Em pouco tempo, essa doutrina, essa filosofia se espalha e ela consegue agregar e congregar toda a região. E vão surgir aquilo que são um grande império árabe, na verdade, ali, que é naquele fenômeno que é chamado expansão islâmica. E um dos principais e que atingiu maior extensão é aquele califado omíada. E a data aqui não foi colocado, mas é até 750 depois de Cristo, mais ou menos, o califado, ou seja, pouco tempo depois, um século e pouco, o califado omíada se espalha e ele chega inclusive até a Europa, conquistando ali a Península Ibérica. Então olha até onde ele foi, né? Todo o norte da África, todo o Oriente Médio e adentra na Europa. E o objetivo deles era conquistar toda a Europa. Só não foi possível isso porque houve na divisa entre Espanha e França, nos Pirineus, houve
eles foram freados ali, porque senão eles poderiam talvez ter conquistado toda a Europa, né? Então esse Império Árabe, ele continua, ele vai ter outras dinastias depois, e ele vai percorrer o tempo até chegar no Império Otomano, que é um império bem mais recente, que vai surgir ali ano 1300 mais ou menos, mas ele é um império bastante antigo, que durou bastante tempo, e ele vai até o final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele acabou em termos históricos até bem recentemente, né? Que também é herdeiro dessa dinastia omíada e de outras que vão surgir depois ali, né? Todas vão acabando uma sucedendo a outra, porém todas são herdeiras dessa unificação que houve nessa expansão islâmica aí, né? Bom, então essa é, digamos, a situação do islamismo. Bom, então como a gente viu aqui, com essa expansão do Império Árabe, eles vão chegar até a Europa, vão conquistar toda a Península Ibérica. Então vocês imaginem, o que hoje é Espanha e Portugal foi conquistado por essa grande expansão islâmica. Então surge lá na Península Ibérica essa vontade de expulsar esses invasores, que na visão da época eles estavam profanando aquele solo cristão, que era o solo da cruz e não o solo da meia-lua, né? Então vai ter esse processo, esse domínio árabe, ele vai durar quase 800 anos na Península Ibérica. A gente imagina então a influência do tempo que eles ficaram. O Brasil hoje está com 500 e poucos anos, 300 e poucos anos a mais que a idade que o Brasil tem até hoje. Então praticamente é um tempo humano assim infinito. O tempo de uma vida humana, né? Quantas gerações se passaram ali e mesmo assim nunca se consolidou aquela ideia de que eles estavam ali, que eles tinham que ficar ali. Tanto que alguns pesquisadores consideram que é a guerra mais longa que já houve, quase 800 anos de guerra, né? E essa reconquista ela se deu no ano de 1492, ou seja, já quase na época da descoberta do Brasil, aqui na época da descoberta das Américas. Então, de 718, lá quando inicia o islamismo, 100 e poucos anos depois de Maomé, nesse califado omíada, eles invadem e ficam lá por 800 anos, do ano de 718 até 1492. Olha o tempo que eles ficaram ali, né? Portugal, na Península Ibérica também, se liberta um pouco antes, em 1249, mas a reconquista, como dito, se dá em 1492, quando cai ali o Emirado de Granada e finalmente a Europa está livre daqueles que eram chamados mouros, né? Os mouros nessa época da expulsão, como eram chamados esses povos ali. Obviamente que esse Império Árabe teve diversos ali califados, diversas taifas, diversos reinos, todos não era um império único que teve todo o tempo ali, porque as divisões internas eram bastante grandes também, né? Então esse foi o fenômeno e o momento histórico da Reconquista Ibérica. Bom, mas falando nesse mesmo contexto ainda de Idade Média, o que acontecia ainda na Europa em termos políticos, nesse mesmo período aqui de expansão islâmica? E aí nós temos que destacar aqui que a queda do Império Romano no ano de 476 foi um impacto muito grande para a Europa. E houve sempre uma vontade de restaurar esse império. Só que não era possível. Só que no ano de 800, com Carlos Magno, na dinastia carolíngia, Carlos Magno, a partir da França, ele era, digamos, o rei, o imperador daquilo que seria a França moderna, dos francos, que se chamava França na época, que eram povos germânicos, que invadiram aquela região da Gália, se estabeleceram ali, e ali instauraram um reino cristão. E se espalharam, e a partir daquele epicentro da França, começa a haver uma reconquista, uma reunificação da Europa. Então, no ano de 800, com Carlos Magno, ele chega até Roma, e lá, ajudando o Papa em problemas que estavam acontecendo ali também, ele é consagrado imperador romano, 300 anos depois da queda de Roma, mais ou menos 300 anos, digamos assim, restaurado, entre aspas, obviamente que não com a mesma legitimidade, mas ele é simbolicamente declarado imperador romano do Ocidente
devido à sua unificação, sua conquista que ele fez ali. Então, o Império de Carolíngio, a dinastia carolíngia, trouxe um pouco novamente o gostinho do Império Romano para a Europa, né? O gostinho do auge daquele momento ali clássico que a Europa viveu. Então, por isso que se diz que a França é a filha da igreja, porque ela restaurou ali, né? Restaurou aquela situação da cristandade, segurou a invasão dos mouros, segurou essa invasão, expansão islâmica, barrou isso aqui, né? Freou, restaurou de certa forma o Império Romano. Então, por isso que Carlos Magno também é chamado o pai da Europa, porque aquilo que seria a Europa moderna inicia com Carlos Magno, com essa dinastia carolíngia estabelecida ali, com essas vitórias e conquistas. Então essa é a importância que teve a França, o Carlos Magno como centralizador e essa restauração, de certa forma, desse Império Romano ali, que obviamente não era de fato um Império Romano e também não foi reconhecido lá pelos ortodoxos orientais lá em Constantinopla, onde também, que era o Império Romano do Oriente, né, que também foi Império Romano. Então essa é a situação da França que é importante a gente conhecer um pouco. Bom, e como nós temos falado aqui em Igreja Católica, em coroação, em papado, a gente vai destacar que no ano de 1054 houve aquilo que foi o grande cisma da Igreja Católica, em Igreja Católica do Ocidente, aquela mesma baseada em Roma, do Império Romano do Ocidente, e a outra que estava lá em Constantinopla, que era a parte oriental daquilo que foi o Império Romano, chamado Império Romano do Oriente. Então, obviamente que quando cai o Império Romano do Ocidente, sediado em Roma, que na verdade a única capital era Roma, mas quando cai esse império, fica estabelecido em Constantinopla uma outra capital do Império Romano do Oriente, que era ali que se tornou depois o Império Bizantino, que era sediado em Constantinopla, hoje Turquia. Então, obviamente que ficou uma parte do Império Romano ali, que não tinha a mesma legitimidade de Roma para governar, mas ficou existindo ali. Então a igreja se estabeleceu lá, porque afinal lá agora é lá o que restou do Império Romano, né, que ainda durou por bastante tempo, e aí durou por 1000 anos. Durou até 1453 esse Império Romano do Oriente, né? Só que a gente não considera Império Romano, e o fato até de nós não considerarmos tanto como Império Romano de fato, mostra que ele não tinha tanta legitimidade assim. E por isso, justamente, que ficou uma rivalidade entre as duas alas da igreja, a do Ocidente, de rito latino, e a do Oriente, de rito grego. Porque a ideia é que a igreja era uma só, centrada em Roma, e a própria facção oriental ortodoxa grega reconhecia isso. Só que ainda assim haviam muitos atritos. E esses atritos, ou melhor, a fração oriental, né? Esses atritos foram aumentando cada vez mais, até que no ano de 1054 ocorre o grande cisma. Então a Igreja Católica Romana do Ocidente está de fato separada da Igreja Católica Romana do Oriente, a Igreja Católica do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa. Aí uma diferenciação entre as duas é em relação aos ritos, que a Oriental Ortodoxa é de rito grego, e a Oriental Ortodoxa também não tem um papa, ela é baseada nos patriarcas, da qual cada país tem o seu, só que o patriarca de Constantinopla é tido como moralmente o mais importante, né? É o maior, o mais importante, principal entre os iguais, né? E a Igreja Romana do Oriente, do Ocidente, é essa que a gente conhece, que é a Igreja Católica sediada em Roma, centralizada com um papa, né? Então essa foi a história da Igreja Católica ali. E o auge da cristandade, da Idade Média, vai se dar ali pelo século XII e XIII, mais ou menos. Aliás, de 11 a 13. E aí vamos observar aqui o auge da influência católica da doutrina, e não no sentido de domínio, mas no sentido realmente cultural, assim, em que foi o auge do catolicismo, da cristandade, se dá exatamente quando começa a decadência. Então, o auge vai levar logo à queda, né?
que a decadência do modo feudal de vida vai se dar mais ou menos em 1200, século XI, XII, né? De 12 a 13 ali, mais ou menos. E é justamente coincide com o auge da cristandade que se viveu aqui, né? Século XI ao 13. Então essa é um pouco da história da Igreja Católica e da cristandade na Idade Média, né? Bom, então como a gente viu aqui, esse modelo, essa estrutura civilizacional, essa estrutura social medieval baseada no feudo, baseada naquele estamento da nobreza, do clero, dos servos, da terra, né? Todo esse valor da terra, da conquista cavalheiresca, que já foi muito romantizado pelo cinema, também pela literatura, né? Porque de fato tinha ali toda uma visão de mundo, todo um valor de mundo baseado na honra, enfim, né? Ele vai iniciar a sua decadência, mas a palavra não decadência no sentido como se fosse uma civilização, né? Mas a sua fragmentação, a sua destituição vai acontecer, como dito aqui, no século XII, XIII, por ali, vai começar isso. E como é que se deu essa decadência? Ela se deu justamente porque começou a surgir novas classes, especialmente uma classe de poder concorrente com os senhores feudais, que são os burgueses. E então a gente vai ver aqui quem são os burgueses. Ora, se nós imaginarmos que aquele modo de vida, aquela estrutura social feudal começa a decair, ela não é como o império que simplesmente decai porque alguém conquistou. Ela cai porque começam a surgir novos elementos que vão trazer uma perturbação naquela ordem que está estabelecida. E quando surge uma concorrência de poder ali, obviamente que aquele estamento que estava todo organizado não vai mais funcionar. Então os burgueses são comerciantes, são grandes comerciantes que começam, aliás, no início pequenos comerciantes, mas que vão se tornando grandes comerciantes, com capacidade e poder para influenciar e também para, especialmente, concorrer com os senhores, com aqueles que eram senhores feudais em poder, né? Então, essa ascensão da burguesia se dá como? A gente fala especialmente em comércio, e a gente vai lembrar que quando a gente fala em Índias, e aí logo nós vamos chegar naquilo que culminaria na descoberta das Américas, né? Quando a gente fala em Índias, a gente lembra das especiarias, cravo, canela, aromas, perfumes, tapetes, enfim, que eram buscados nas Índias. Então, comerciantes que, além do comércio local, comerciantes que iam até esses locais mais longe e traziam produtos, isso era muito atrativo para quem podia pagar por isso na Europa. Isso começou a ser muito lucrativo. Então surgem grandes mercadores e grandes cidades mercadoras como Gênova, Veneza, enfim, na Itália, que vão começar a ser polos econômicos, polos culturais, todas baseadas no comércio, né? E é justamente essa nova forma de poder e de econômica que vai abalar e que vai dar fim a esse sistema tal como ele estava constituído na Idade Média, né? Que é essa ascensão desses burgueses. Nós vamos ter que fazer uma observação aqui. Quando a gente fala em surgimento da burguesia, nós podemos ser influenciados de uma maneira errônea por aquela que é a teoria marxista, que vai dizer assim, o capitalismo. Só que essa palavra capitalismo, ela tem um problema, nós devemos destacar aqui. A palavra em si não tem problema, mas ela é pejorativa na forma como a gente entende. Por quê? Tem uma clara condenação do lucro aí. O lucro que é próprio da atividade comercial. Eu compro e vendo, preciso tirar o lucro em cima, né? Então o capitalismo é tido de uma maneira pejorativa e até hoje, já desde a época até hoje. Por quê? Porque ela foi encunhada por marxistas para desacreditar o modelo econômico particular, privado, em que os particulares negociam. Porque o interesse é implantar um regime comunista, coletivista, né? Então, por isso que o nome correto de nós chamarmos a nossa própria sociedade, essa aqui que vinha surgindo, é economia de mercado, sociedade comercial, mercantil, porque é o mercantilismo.
E não, então, por bem de entender os conceitos, quando a gente fala capitalismo, nós já estamos chancelando um conceito errado e que ele reforça a ideia marxista, comunista, coletivista, de que as atividades particulares são erradas em detrimento de uma atividade que teria que ser estatal, que a gente sabe no que dá, no problema que dá para qualquer sociedade que não gosta da livre concorrência, da livre iniciativa, né? Então, só fazendo esse adendo aqui, né? Pois bem, então essa ascensão da burguesia, ela vai levar a uma mudança bastante grande na forma de sociedade, que é o fim daquele mundo feudal e o início daquilo que seria o mundo moderno, né? Aquele que seria já as bases da nossa sociedade moderna que nós vivemos até hoje, né? Então, o que foi acontecendo ali? Os burgueses vão fazer esse exercício imaginativo. Os burgueses eram comerciantes. E eles estavam, primeiramente, ainda não tão poderosos, lá na Idade Média, negociando, só que a Idade Média era dividida por feudos, cada feudo era governado por um senhor feudal, que era soberano ali, que tinha autonomia, enfim. Então, para o comerciante ficava bastante difícil, porque era muito fragmentado. Não tinha, por exemplo, uma unificação de moeda, não tinha uma moeda nacional, não tinha uma unidade de pesos, de medidas, não tinham também estradas reais, que seriam hoje as estradas federais, que alguém pode andar livre, ou seja, isso significa que em cada feudo tinha uma regra, inclusive tendo que pagar pedágios ali, então não era propício a um comércio mais pujante. O que os burgueses precisavam? De algumas reformas naquilo que era o reino, para justamente ter uma moeda única, ter passagem livre garantida pelos feudos, garantida pelo rei, né, ter unificação de pesos. Então esses burgueses, de certa forma, eles convocam e se unem ao rei para patrocinar o rei, para o rei realizarem, com a sua influência, organizar essas medidas que eles precisavam, que é justamente para tornar o comércio mais viável, tornar o comércio mais fluido, né, que o comércio andasse. Então a gente vai começar a ver aqui o surgimento daqueles que são os países modernos. Por quê? Qual a diferença de um país moderno de um reino? Ora, vamos imaginar que os burgueses estão querendo que o rei faça essas reformas. Só que quando a gente imagina, bom, o rei vai estabelecer no território uma moeda, uma jurisdição, tá? Uma moeda, pesos, medidas, um porto e estradas. Só que isso precisa de uma jurisdição. Uma jurisdição é uma fronteira estabelecida para saber até onde vale aquilo. Então imaginemos um governo central, tá? Um governo centralizado no rei, uma fronteira, uma medida. Isso já está muito parecido com o país moderno, que é o modelo político, social, essencial, necessário para comércio, para negócios, né? Então a gente vê que o rei começa a ganhar poder. E aí nós temos que destacar uma coisa. O rei na Idade Média não era aquela figura toda poderosa que mandava em tudo. Não. O rei tinha o seu poder como senhor feudal e como função simbólica de agregar e reunir, né, função política e simbólica de agregar e reunir todos na sua pessoa e na sua significação para aquela coletividade de senhores feudais que reconheciam aquela dinastia, né? Porém, aquele grande rei, um exército central profissional não existia. Isso é coisa de países modernos que mantém o exército, que não tem digamos, concorrência de outros exércitos pequenos dentro do país. Só os países modernos que têm essa centralidade de exército, tá? Até então não existia isso. Quando havia uma guerra, o que se fazia? O rei convocava os seus senhores feudais aliados e todos se uniam, formavam um exército e atacavam, se defendiam, enfim, conforme fosse o caso, né? Só que aqui nos países modernos, com esse patrocínio dos burgueses, o rei começa a ter um exército. E isso é retratado. Isso, em que período nós já estamos aqui? Século XII, XIII, 1100, 1200, 1300, 1500, já estão mais ou menos por aqui. A gente já está indo mais ou menos por esse período daquilo que seria mais ou menos a época ali um pouco antes do descobrimento do Brasil. Começa a surgir já esse contexto, né?
Só que isso vai se estender e vai se consolidar só 2, 3 séculos depois, até bem mais recentemente, né? Então essa é a situação que está sendo criada ali. O rei ganhando um exército profissional, tirando força dos senhores feudais. Então toda aquela estrutura, aquele mundo feudal estava acabando, aquele poder dos senhores feudais estava ali acabando, né? E estava surgindo essa nova forma ali. Então o rei vai ser aquilo que é assim, o rei absoluto, o absolutismo, que agora sim é o rei com poder praticamente total, e os nobres já nem perto do que eles tinham lá, né? Os senhores feudais nem perto do que eles tinham. Então essa é a estrutura que começa a surgir a partir dali, né? Essa é a formação dos países modernos, daqueles que são os estados nacionais. Obviamente, logo depois vai surgir a ideologia nacionalista, que é uma única cultura, um único idioma. Então se pega a língua daquela região central, se obriga todos a aprender, se proíbe as línguas regionais e passa a se constituir, né, uma bandeira, uma língua, uma cultura, tudo como uma construção de um estado nacional. E também o próprio sentimento nacionalista. Tudo desse período aqui que vai surgindo, né? Esses países modernos. Então essa é a situação que estava se constituindo ali. E Portugal é praticamente o primeiro país consolidado moderno do mundo. E aí vamos lembrar, Portugal, um país pequeno, conseguiu fazer as grandes navegações, grandes navegadores saíram de Portugal, talvez dos maiores do mundo, o primeiro país europeu a conquistar o Japão, conquistou o Brasil, as terras que seriam o Brasil, diversas colônias pelo mundo inteiro, mesmo sendo um reino pequeno. E por quê? Portugal, além de estar bem localizado geograficamente, ele é privilegiado por estar muito na ponta da Europa lá, né? Além disso, a gente viu a expansão islâmica foi contida ali, a reconquista ibérica se deu em Portugal em 1200 e pouco já. Foi quando mais ou menos já 1200, vamos ver aqui, Portugal, 1249, Portugal já estava unificado como reino. E como ele tinha estabilidade política, ele já pôde se lançar às grandes navegações. Então um país pequeno ali, mas já estava pacificado, centralizado, todo organizado, né? O rei já estava dado ali. Então esse processo inicia, tá? Então ele se lança às grandes navegações. E o que são as grandes navegações? Nada mais do que busca de novos mercados, novos produtos, ou seja, é um fenômeno que é um fator que está incluso nessa questão comercial, mercantilista, crescimento da burguesia, da economia de mercado, da sociedade de mercado, né? Aqui já nem se chamava mais burguesia, né? Porque burguesia era aquele lá da Idade Média, que começava a se centralizar nos burgos, criar as primeiras cidades ali, né? E aí vamos lembrar, um último fator aqui da Idade Média, da Idade Média não, desse período já que vai surgindo aqui, vai decaindo a Idade Média e surgindo essa ordem já econômica, comercial, burguesa. As primeiras cidades começam a surgir por causa do comércio, que são os chamados burgos, e as pessoas saindo do campo, saindo do feudo e se organizando nos burgos, começa a emergir as primeiras grandes cidades da era moderna, porque na era medieval, lá no mundo feudal, não tinha muitas grandes cidades, a população vivia quase que toda no campo. E as primeiras cidades começam a surgir aqui, que são justamente os burgos, que vão crescendo, só que isso significa também perda de poder para o senhor feudal, porque essas pessoas migram, saem do feudo e vão para aquele início de cidade ali, né? Então o senhor feudal já não tem mais um poder sobre aquela pessoa. Então esse também já é um outro fator de perda de poder. Bom, nesse mesmo contexto vamos falar sobre o Renascimento, que é um movimento cultural, que é junto com tudo isso aqui que está acontecendo, a queda dessa era da cristandade, tá? A era da cristandade está decaindo, já está decadente, e está surgindo essa era comercial, com novas formas de pensar, com novas formas de se organizar. E o Renascimento é a expressão cultural disso, né? Que seria o humanismo, uma retomada do classicismo grego, que é chamado de humanismo também, né? Então, formas de ciência, de filosofia, destacando a razão e não mais a religião, é o que vai marcar
a mudança da forma de pensamento desse período aqui. Então nós temos agora uma nova forma de pensar que começa a emergir. Filósofos, pensadores, cientistas, eles vão beber lá nos antigos filósofos gregos, mas vão desenvolver novas filosofias baseadas aqui nessa nova forma de mundo, né? Então esse é o renascimento cultural que houve nesse período. Então olha como estava, digamos assim, fervilhante esse período aqui, né? Bom, e a gente tem essa sociedade de mercado. Só que a sociedade, ela continuou sua mudança e, digamos que assim, o fator que fez com que realmente se instaurasse a modernidade, que se consolidasse essa modernidade, foi a Revolução Industrial, que acontece primeiro na Inglaterra. Porque se não tivessem sido descobertas tecnologias para a Revolução Industrial, talvez tivesse sido muito mais lento esse processo e nós, em algum momento, tivesse se estabilizado e nós não tivesse chegado à sociedade atual. Mas quando chega a indústria, isso potencializa e maximiza tudo que já vinha acontecendo, né? Então essa Revolução Industrial, ela tem essa importância, e aí vamos retratar isso aqui no caso da Inglaterra, que é o primeiro país industrial do mundo, o primeiro país urbano do mundo. Significa o quê? Que a população urbana superou o campo. E o caso da Inglaterra mostra muito bem isso, porque na Inglaterra, os feudos ali, como tinha um processo muito grande de industrialização, que é onde surge. Então a indústria, especialmente têxtil, fabricação de roupas, que era grande necessidade naquele período, porque roupa era muito caro. Então a indústria faz com que a roupa fique muito mais barata, barateie esse produto. Só que roupa precisa de insumos, como por exemplo lã. Então já nos feudos, está acontecendo o quê? Aquilo que era o feudo, aquela vida que a gente imagina da Idade Média, do camponês, né? Indo no bosque, retirar sua lenha, caçando um javali. Aquilo para de existir por quê? Porque o campo se torna fazenda. E o que é fazenda? Cercamento de terras. Cercas para quê? Para criar ovelhas para ter a lã. Então as terras que antes eram feudos, que tinham um livre trânsito de camponeses, passam a se tornar fazendas. Esses camponeses migram para a cidade e passam a se tornar trabalhadores urbanos e industriais. Então a gente vê que a modernidade está se colocando aí. Então todo esse mundo pré-moderno está dando lugar a um mundo já muito parecido com o que a gente vê hoje. E a Inglaterra é o primeiro local que aconteceu esse processo aqui, né? E isso que aconteceu, estava acontecendo também em todos os outros lugares, né? E foi dali para diante acontecendo cada vez mais. A antiga forma de organização política foi dando forma a essa economia agora que estava surgindo aqui, né? Em termos políticos, a gente vai destacar, vamos destacar a Revolução Francesa. Essa revolução, ela foi de certa forma a catarse, tá? A catarse daquilo que dessas tensões que vinham acontecendo entre o antigo regime, que era o regime da igreja, dos reis, do feudalismo, que já estava em decadência, mas ainda tinha nobreza. E vamos lembrar que o rei foi utilizado pelos burgueses para centralizar tudo ali. Só que o rei também era um nobre, então ele também tinha seu compromisso com os nobres, né? E a Revolução Francesa é o grande momento em que ocorre, todas essas tensões se culminam ali numa grande revolta, em que o rei Luís XVI, ele que era chamado Rei Sol, ele é guilhotinado e outros em torno de 30 mil nobres também foram guilhotinados e foi implantada a primeira república moderna. Ou seja, se deu o fim simbólico ali a toda a ordem de mundo do antigo regime, monárquica, tudo que vinha daqui para trás, tudo que era semelhante ao medieval, ao mundo da cristandade, ao mundo cristão, católico, da honra guerreira, enfim, cavalheiresca, né? Estava dado fim ali na Revolução Francesa. Então essa foi a situação que aconteceu, que a gente pode demarcar aqui, né? Só que tem um elemento que é bastante característico para a gente entender o que estava acontecendo aqui, que é justamente
a sociedade de corte. Corte aqui é a capital, a cidade capital ali. E aqui no caso da França é Paris. Então o que estava acontecendo? Esses nobres já em processo de decadência, vendendo suas terras para burgueses muito ricos, vendendo inclusive títulos, assim, seus títulos para burgueses muito ricos, eles passavam muitas vezes, os nobres passaram a ter muitos nobres falidos, que migravam para a capital, para quê? Para buscar a ajuda do rei, porque como a gente disse, o rei ajudou a burguesia a organizar a economia, mas ele, acima de tudo, ele era um nobre, então ele tinha um compromisso com os nobres. Então o rei começou a receber todo mundo na corte, todo mundo. Na França e Paris chegou a ter, isso aqui um pouco antes da Revolução, em que morreu esse tanto de gente, tá? Algumas décadas, um século antes ali. Alguns séculos, talvez, o início dessa sociedade de corte, né? Então começou a chegar mais gente. O rei começou a receber cada vez mais gente na capital. E como é que ele fazia para acolher e assentar esse pessoal todo ali? Estabelecer ali? Bom, ele distribuía cargos públicos. Obviamente que possivelmente vários deles tinham uma função muito específica, mas recebia o salário ali. E até inclusive desse fato que já começa a fama de ineficiência do servidor público, né? Porque esses nobres passaram de certa forma a ser servidor público. E vamos lembrar que nessa sociedade antiga não se tinha cultura do trabalho. A cultura do trabalho é algo essencialmente burguês, que enriquece por meio do trabalho. A nobreza não. A nobreza é por meio da guerra, de outros valores que são considerados mais nobres ali, né? Então chegou a ter 500 mil pessoas nessa corte, todas vivendo ali naquela capital sem ter muito o que fazer, mas elas tinham, e essas pessoas que estavam ali eram todos nobres, enfim, bancados obviamente pelos impostos gerados pela grande atividade econômica aqui da população, dos comerciantes, enfim, né? E já da indústria que começava a surgir. Isso era muito caro de manter, obviamente que havia uma extorsão de toda essa economia, então tinha um descontentamento da população, mas estava lá essa grande população sendo mantida na corte lá, né? Só que como é que esses nobres faziam para crescer, digamos, para subir? Não havia o instituto do concurso público, por exemplo. Então começou a acontecer aquilo que foi denominado, Norbert Elias, sociedade de corte. Que uma pessoa, um nobre, para ele subir na carreira, e subir na carreira é o quê? Está mais próximo do rei na hierarquia social. Quanto mais próximo do rei, e aí tinha vários outros graus ali de nobreza, mais próximo do rei, maior era o status e a posição dessa pessoa. Então começou a acontecer que para subir nessa hierarquia social, a pessoa tinha que apresentar bons dotes no modo de se relacionar, no modo de interagir com as pessoas. Então, por exemplo, nos jantares elas tinham que se mostrar uma pessoa bastante educada, bastante cavalheira, que agradasse os outros. Então os bons modos, digamos assim, era o que começou a ser bastante valorizado. E isso levou a uma concorrência bastante extrema em termos de cultura, que deu origem àquilo que é chamado de alta cultura, que vai surgir de França. E todo o imaginário que a gente tem da alta cultura, da alta gastronomia, da moda, enfim, tudo vem da França, porque é a sociedade de corte na sua forma mais completa se deu na sociedade de corte francesa. Então, obviamente que esses nobres ali têm que desenvolver hábitos cada vez mais sofisticados. Então, por exemplo, já não basta mais uma culinária convencional. É necessário que surjam pratos cada vez mais complexos, difíceis de manejar, justamente para mostrar as habilidades dessa pessoa. E também ali começa a surgir a moda, a alta costura, né? Começa a surgir eventos cada vez mais que necessitam de polimento na língua. Então o francês moderno começa a ficar um idioma cada vez mais sofisticado. E essa é o apogeu cultural da França,
que vai justamente se tornar aquilo que é a luz, seria a luz, porque o rei Luís XVI se declara o rei solto, ele centraliza tudo nele, mas também pela opulência dessa sociedade. Então se torna ali a cultura mais opulenta do mundo, que vai influenciar o mundo inteiro. Se nós imaginarmos a nossa realidade aqui, o Brasil, início do século XX, final do século XIX, em todas as cidades, as praças, os teatros, avenidas, bulevares, cafés, tudo sobre influência francesa. Então a França se tornou a grande influenciadora cultural do mundo todo. E havia, obviamente, ali um sentimento de dualidade ambíguo, em que esses comerciantes, por exemplo, eles admiravam muito aquela cultura e eles queriam ter aqueles modos, mas obviamente que eles não tinham. Então muitos burgueses ricos compravam títulos, mas para um nobre era muito fácil diferenciar alguém que vem de berço, que tem suas habilidades e modos de berço, daquele que comprou, que era muito mais bonachão e grosseiro, né? Então, ao mesmo tempo que tinha uma admiração, também tinha esse fato de uma população produtiva ali que estava sendo muito extorquida e oprimida, né? Então essa é a sociedade de corte que marcou culturalmente o mundo inteiro e se estendeu, a gente vai ver logo adiante agora, até meados do século XX como a cultura predominante. Mas obviamente que até hoje ainda tem grande influência, né? Então, a partir daí, o que vai acontecer? Essas tensões aumentam cada vez mais, o gasto aumenta cada vez mais, até chegar e culminar naquilo que a gente falou, que é a Revolução Francesa, em que o rei Luís XVI, ali chegou a decapitação do rei lá em 1890 e poucos ali, né? E junto com ele toda uma autarquia de nobreza, na qual foi substituída pelas primeiras repúblicas modernas que vão surgir, né? Vamos lembrar, Estados Unidos já era uma república pouco antes, mas ali é uma república nova, né? Mas partindo de uma monarquia, essa aqui foi a primeira república efetivamente por nome, né? Só que vamos fazer um destaque. A Inglaterra lá em cima, nós podemos considerar até que do ponto de vista prático, foi a primeira república do mundo. Porque já a Carta Magna de 1215, mais ou menos lá junto com Portugal, até antes um pouco, já tirou poderes do rei e passou à Assembleia, né, de notáveis. Então, o rei já não tinha um poder absoluto na Inglaterra. Embora até hoje a Inglaterra se tenha como monarquia, na prática ela é uma república com símbolos monárquicos, porque não tem nada de monarquia ali, porque o rei não tem um poder absoluto. Monarquia, de fato, é aquela que o rei tem poder absoluto, né? Então, a Inglaterra já vinha num processo gradual, e por isso que não teve necessidade de revolução lá, ao passo que na França teve, porque na França tinha uma monarquia muito robusta, muito integral. Então isso fez até com que as tensões se elevassem, que o gasto se elevasse e que culminasse em uma revolução, né? Aliás, nós temos todas essas características aqui que dão as bases de uma sociedade industrial urbana moderna. Indústria, cidades, comércio, negócios, tá? E ideologias econômicas como o liberalismo, tudo vão surgir aí, porque é tudo fruto desse contexto. E nós vamos ter culturalmente essa influência da França e da cultura erudita até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Ali, mais ou menos do meados do século XX em diante, com a vitória total dos Estados Unidos, que sai como o grande agente vitorioso, né, dessa Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ali sim se coloca efetivamente como uma grande potência mundial, como a maior potência mundial. Até então havia concorrências, né? E acontece ali uma substituição de paradigmas, que é o que? A cultura erudita da França passa a ser substituída por esse novo paradigma, que é a cultura de massa e de consumo dos Estados Unidos. Que essa cultura de massas, ao invés de promover uma cultura mais erudita, mais nobre, mais clássica, ela vai se basear nos produtos e no consumo. Então, por exemplo, músicas que são tidas como mais vulgares, como rock and roll, produtos como Coca-Cola, como óculos, como filmografia, filmes. Então, todas essas são expressões
de uma cultura de massas, fast food, tudo isso vai sendo trazido. E isso agrada muito a população e isso também gera muita riqueza. Então a gente vê que uma nova classe aqui até vem surgindo mais pura de produção, de consumo de massas, que vem trazendo esse novo paradigma. E esse é o paradigma que domina, que é predominante até os dias de hoje.